diferenciação pedagógica. Quando lemos as orientações, percebemos que precisamos de fazer um diagnóstico individual, aluno a aluno, mas também um diagnóstico pelo departamento que possa identificar quais foram as principais aprendizagens mais transversais, no caso do perfil dos alunos, mas algumas aprendizagens de algumas disciplinas que requeiram convoquem o trabalho de recuperação presencial. A seguir é preciso definir um plano e esse plano de trabalho tem que passar necessariamente por uma diferenciação pedagógica que tem dois níveis. Por um lado, o aluno tem que fazer trabalho diferente. Isso implica ciclos de o aluno diagnosticar, planificar o seu trabalho, executar e avaliar se conseguiu ou não fazer aquilo que se pretendia. O que é muito importante para se voltarmos a uma situação de ensino à distância. Por outro lado, paralelamente, tem que haver um plano de trabalho da turma em que o conselho de turma esteja organizado, nomeadamente no que diz respeito às questões de segurança, a constituição de grupos, a gestão dos espaços. A diferenciação pedagógica passa pelos processos, pelos produtos e pela avaliação. E é nestes três campos que temos que trabalhar. É sem dúvida a aprendizagem digital, é preciso ser trabalhada, mas também os métodos de estudo, talvez mais relacionado com as tutorias e com as mentorias, e procurar fazer trabalhos que possam ser úteis para todos aprenderem. A parte da comunicação, que esteve um pouco mais cortada com o ensino à distância. A segunda questão é como organizar o trabalho. Os documentos partilhados, por exemplo, através do Google Docs, poderão ser uma boa forma de quer planificar o trabalho do conselho de turma, quer envolver os alunos na proposta de tarefas para realizar com a turma, quer avaliar e fazer um balanço toda a semana, por exemplo, através deste documento partilhado. É importante implementar novas estratégias, por exemplo, a questão da cidadania e as disciplinas, há atividades, há manuais com atividades, ou mesmo metodologias como a rotação por estações, que é uma metodologia que implicava a deslocação dos alunos, mas pode ser ajustada ao local e o aluno sabe que tem três tarefas para fazer na aula. Um grupo pode ser acompanhado pelo professor logo na primeira fase, depois vai ao grupo seguinte e ao terceiro grupo. E os alunos vão ganhando progressivamente a autonomia que serve quer para a aula presencial, quer para a aula à distância, e o aluno habitua-se a ter estes vários níveis de tarefas e o professor pode apoiar. A questão da avaliação é muito importante. Por exemplo, os mapas de conceitos são uma estratégia de avaliação muito rápida. Ceder um esquema semi-preenchido aos alunos, que os alunos possam ir completando e o professor pode rapidamente vir a ver, avaliar qual é o nível de integração dos termos que existem de um conteúdo. Outro aspecto importante é a gestão dos laboratórios TIC. A AMPRI lançou uma série de cadernos que são interessantes, quer na parte da higiene, quer na parte das regras de funcionamento e mesmo na segurança digital e na coordenação das equipas. Finalmente, intervalos dentro da aula ou intervalos muito curtos podem convocar necessidade de quebras de trabalho durante as aulas. Este sítio, gonoodle.com, apesar de inglês, tem algumas sugestões muito diversas de pequenas atividades sem sair do lugar, para os alunos se mexerem, para que quebrar o ritmo e depois voltar ao trabalho com alguma motivação e com mais vontade. Há aplicações muito importantes. Está aqui um exemplo de uma aplicação que requer instalação quer no telemóvel, quer no computador, mas pode permitir usar o telemóvel como um comando remoto à distância, para que o professor não esteja sempre colado ao computador, um pouco como os apontadores. E não podia deixar de falar na vacina digital, que é a Stay Away Covid, que pode permitir o diagnóstico rápido e evitar a disseminação, ou pelo menos sinalizar quem precisa de fazer o teste. Devemos incentivar isso, que é uma regra para obtermos a nossa segurança. Bom trabalho a todos.